E aí, pessoal, vamos fazer um comparativo entre H1N1 e o Covid? Vamos lá. Introduction. E aí, pessoal? Então, resolvi fazer esse vídeo comparando o H1N1 e o Covid-19, porque eu andei vendo umas fake news aí, relativo ao meu vídeo anterior, se não viu, vê lá, falando como você analisar e ver as fake news, né? E daí eu falei, não, vamos dar uma olhada nesses números, né? Porque ficam falando que não teve, que tem muito pânico agora, que aquela vez não aconteceu nada, e isso não é bem verdade. Bom, mas para mostrar isso, a gente vai para o computador de novo, que eu quero mostrar um monte de artigo científico aqui, que eu dei uma olhada antes de fazer, informações da Organização Mundial de Saúde, e os números que eu mesmo plotei aqui com no meu espaço de desenvolvimento aqui, tá? Então, vamos para o computador. Então, tá lá. Qual que é a fake news que eu tô falando? É isso aqui que você tá vendo na minha tela. Eu recortei algumas informações que estavam ali que traz isso para o ambiente político. Não é a minha ideia aqui falar de política, eu falo de números. Eu vou analisar friamente números a respeito dessas duas pandemias, tá? Então eu até recortei aqui, só vou mostrar a informação numérica que eles estão passando nessa fake news. Então, Covid-19, Brasil, coronavírus. No Brasil, 1.128 casos no dia 28 de março, então aí faz seus 10 dias, 13 dias. E mortes 18, nível de pânico apocalíptico. H1N1, gripe suína, casos no Brasil, 58.178, mortes 2.101. Nível de pânico é só um resfriado. Bom. Então no dia 21/3, aí ó, 1.128 casos, 18 mortes. Beleza. O que eu analisei a respeito do Brasil no resto do mundo é verdade também. Então a gente tem os 58 mil casos, 178, 2 mil mortes. Mas esse número do Brasil é depois de 14 meses do H1N1. Nós estamos falando aqui mais ou menos um mês desde o primeiro caso do Brasil. Então, nem um mês. O primeiro caso no Brasil, então, foi no dia 23 de fevereiro, 24 de fevereiro. Então, mais ou menos um mês. Opa, já estamos com 1.000 casos. Mas nós estamos agora no dia 5 de abril e já temos 10 mil casos confirmados no Brasil e 431 mortes. Em menos de 2 meses, tá? Então, assim, ninguém se desesperou com H1N1 também não é muito verdade. A mídia noticiou muito H1N1, tem até reportagens aqui, tem uma que eu vou deixar o link ali embaixo, que fala assim, ó, parcialmente falso o que estão dizendo, Covid-19 e H1N1, comparando os números, e eles falam assim que para o H1N1 estava todo mundo tranquilo, e pro Covid está uma histeria maluca. Não é bem verdade. Existem artigos científicos fazendo uma revisão sobre o H1N1, mostrando que sim, a mídia estava com uma atenção imensa na pandemia, mas se revelou uma pandemia com uma taxa de morte muito baixa, se comparada agora com o Covid. Por isso o Covid se espalha muito mais rápido, tem muito mais casos, eu vou mostrar depois por mês, como que a gente vê que tem muito mais casos de Covid, e a mortalidade é muito maior, na média 3,4%, enquanto o H1N1 calculou-se a média depois de todo o período em 0,02%. Então é muito menor, a gente vai ver isso em números. Então como é que a gente faz? Eu queria fazer uma comparação entre os dois, então eu entrei no site da Organização Mundial de Saúde, e lá você pode entrar, eu vou deixar o link embaixo, que tem todos os updates, todas as atualizações da pandemia H1N1 em 2009. Então, ela foi considerada uma pandemia em julho de 2009 e foi considerado um período pós-pandêmico a partir de setembro de 2010. Só que a gente vai ver nas curvas que o número de mortes, por exemplo, estabiliza muito antes. Então, o controle estava, antes de se tornar pós-pandêmico, o controle estava muito grande já da doença. Então, se você quiser ver aqui, tem todos os atualizações por mês, aqui por dia praticamente, do H1N1. Então, a primeira atualização que eles fazem foi no dia 26 de abril. Em julho se tornou uma pandemia, e daí eu fui vendo os dados aqui, no dia 18 de maio, a Organização Mundial de Saúde começa a monitorar os casos no mundo e o número de mortes. Então, se você ver aqui a tabela, no dia 18 de maio, eles têm então um total de 8 mil casos,
e 349 mortes, tá? Então isso aqui no dia 18. E daí eu fui vendo mês por mês. Por exemplo, aqui a gente está em junho. Em junho, 17 mil casos, 1.900 mortes. E continuei vendo vários meses, depois aqui eu tenho novembro, por exemplo. Novembro tinham 622 mil casos. E depois disso, o último update que eles fazem de casos é em novembro, no dia 27 de novembro. E daí no próximo update, já em dezembro, eles começam a falar só de número de mortes. E daí isso vai até maio, que eles têm um número estimado de mortes, tá? Então, esses dados que a gente tem aqui são estimados. Depois eu vou mostrar, depois que tudo acabou, tem alguns dados estimados do total mesmo. Aqui os confirmados com a análise clínica, que é o que a gente está tendo agora no Covid. Então é justo comparar esses dois números, que é o número da fake news, inclusive. Eles tiraram daqui. Então vamos lá. Então você viu que temos updates, ele fala aqui dia 10 de setembro, é considerado pós-pandêmico o período, e por aí vai. Depois eu vou mostrar essa página aqui também do CDC, do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, que tem uns números interessantes. Mas agora vamos comparar os números, então? Vamos ver qual que é o problema aí que a gente está enfrentando? Então, olha lá nessa página aqui, ó. Então aqui a gente tem os casos confirmados e número de mortes do Covid-19 no mundo até agora, por dia, tá? Desde o dia 24 de janeiro. Então você vê aqui, a gente está com 1.200.000 casos, mais ou menos, e com 64 mil mortes, tá? E nós estamos no mês 4, tá? Porque a pandemia, na verdade a pandemia foi declarada depois ainda, né? A pandemia foi declarada em março pela OMS, mas pegando os dados de janeiro do outbreak na China, que começou no final de dezembro, né? Então até abril é o que nós temos. Vamos ver aqueles dados que eu falei que eu peguei da OMS pro H1N1. Então tá aqui, ó. Pro H1N1, o que a gente tem? A gente tem o número de casos confirmados aqui. Então, até o 7º mês do H1N1, a partir de maio de 2009 até o 7º mês, que vai dar novembro. É novembro? Dezembro? Dezembro? Então a gente tem aí 622 mil casos. E número de mortes naquele momento, 8 mil. E estabilizou, se você ver aqui, ó, número de mortes confirmados, né, pela OMS, 18 mil mortes aqui até o mês 14, né? Então até, nós estamos falando de abril de 2009, então abril 4 lá por junho de 2010. Então a coisa estabilizou e depois passou a ser pós-pandêmico. Agora vamos dar uma olhadinha no que seria. Eu fiz uma projeção aqui do que aconteceria nos próximos meses porque como a OMS parou de dar o número de confirmados aqui lá no dezembro de 2009, eu peguei a progressão geométrica dessa curva que você está vendo aqui e fiz a predição até o mês 14 aqui, que seria o mês de junho de 2010, para comparar o número de mortes. Então, está com 18 mil mortes ali, e se continuar se espalhando da forma que espalhou no começo, teriam 16 milhões de casos confirmados no mundo, se continuasse. A gente vai ver que não é bem esse número ainda, é maior ainda, a estimativa, e o número de mortes também pode ser maior, considerando a CDC. Eu vou mostrar isso depois. Mas vamos lá, vamos comparar agora. Como a gente só tem 4 meses de dados do Covid, porque começou em janeiro, fevereiro, março, abril, vamos olhar as curvas, como elas aparecem, já que tem todo esse pânico. Por que será que o pânico acontece? Tá lá. Então aqui, ó, a curva, vamos deixar só o verde e o azul. O verde são os casos confirmados de H1N1 nos primeiros 4 meses e o Covid-19 nos primeiros 4 meses. Nós temos 1.200.000 casos de Covid-19 no mês 4 contra 162 mil casos de H1N1. Nós temos quase 10 vezes mais Covid nesse momento do que se tinha de H1N1 no mesmo momento. E se a gente for estudar o número de morte, H1N1 e Covid. Nesse mesmo momento, no 4 meses, H1N1, segundo a OMS, 1.154 mortes. Covid, 64 mil. Mais de 60 vezes o número de morte ao redor do mundo. Então, uma coisa que todo mundo está falando. Por que está na mídia? Por que existe uma histeria? Por que está todo mundo parando? Tá tudo parando? Porque espalha de uma forma que a gente nunca viu antes. Na nossa existência, na existência dessa geração.
A gente nunca viu algo parecido, ninguém viu algo parecido. O negócio se espalha muito rápido e está matando muito mais gente do que a gente viu antes, no caso da gripe suína. Então, aqui você vê que essas curvas, elas é até difícil comparar, né? Porque a coisa começa... enquanto confirmados no primeiro mês lá então da OMS, 8 mil para H1N1, 9 mil para o Covid, tranquilo. No segundo mês, a gente já está com 86 mil do Covid contra 17 do H1N1. E depois disso, 700 mil do Covid contra 77 mil do H1N1. Então, assim, para mim, números, você olha os números e tira essas conclusões. As minhas conclusões o negócio é muito mais complicado dessa vez. Então essa história de, tem um pânico gerado que não faz sentido porque consideraram o H1 tranquilo e esse daqui... Mas é lógico, veja os números, veja números. E agora aqui, ó, vamos ver o que fala, então, o Centro de Doenças, Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. Então eles falam assim, ó, que ao final, porque depois eles tiveram tempo de fazer uma análise sobre as coisas, né? E a gente vai ter essa informação do Covid daqui 1 ou 2 anos. Mas aqui, o que eles falam? Eles falam que de abril de 2009 até abril de 2010, eles estimam que 60 milhões de pessoas foram infectadas do H1N1 nos Estados Unidos, 274 mil foram hospitalizadas no período de 1 ano. E tiveram 12 mil mortes. Eles estimam que essas mortes, na verdade, seriam entre 8 mil a 18 mil, vocês não têm o número exato. Mas lá eles dizem que foram 12 mil mortes. Então, 60 milhões de casos, 12 mil mortes. Como é que está a situação atual nos Estados Unidos? Se a gente for ver nos Estados Unidos atual, hoje, depois de 4 meses, a gente tem... Vamos ver se abre aqui a página. Então, e agora nos Estados Unidos, temos 312 mil casos confirmados, com 8.500 mortes. No 4º mês. Nós estamos quase chegando no número de mortes que teve no H1N1, com um número de infectados muito menor. Bem que a gente não sabe o número exato, né? A gente vai ver depois. Então são os confirmados. Então, enfim, pessoal. Existe um motivo para ter muito mais fuzzing, para ter muito mais histeria a respeito disso, porque os números mostram que o problema é muito maior. Então é isso, pessoal. Toma cuidado com as fake news de volta, fica de olho e vamos fazendo aí, vou continuar fazendo as atualizações aí, o diário do Covid aí, trazendo informações que forem necessárias. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, aquela coisa toda, joinha e um grande abraço.